FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre um tema polêmico que divide opiniões: a cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras. A reportagem é de Marcelo Augusto. Na minha opinião, teria que não pagar o eixo erguido, né? E a melhoria, né? Porque tem muito pouco pedágio, muito pouco assim que eles fizeram, né? Estão cobrando, mas estão dando muito poucas condições de estrada, né? Teria que ser melhor. Bem, eu não sou contra. Eu sou contra os altos preços de pedágio que a gente paga aí. No entanto, você vê essa rodovia aqui, ó. Ela realmente está em péssimas condições de tráfego. Realmente é meio difícil. Você paga um pedágio caro. Essa carreta aqui eu pago R$20,50 por eixo, pela passagem minha em pedágio. São 6 pedágios. Eu vou no interior de São Paulo e volto ali em Minas, eu pago R$246 de pedágio. Isso é um absurdo. Principal via de ligação entre o interior de São Paulo e a capital mineira Belo Horizonte, a MG 050 passou a ser pedagiada em 2007, tendo a empresa vencedora da primeira PPP do país a responsabilidade de cuidar e melhorar as condições da via até o ano de 2032. Você é a favor ou contra a cobrança de pedágio? Sou contra a cobrança. Mas por quê? No meu entendimento, está havendo a dupla tributação, ou seja, nós cidadãos, através do nosso imposto, pagamos para ter um transporte de acordo, né? A legislação brasileira é clara ao afirmar que o cidadão tem total direito de ir e vir sem ser impedido. E por esta afirmação da lei, quando o assunto é pedágio, os entendimentos são distintos. Deveria ter essa opção, né? Porque se a pessoa não pagar o pedágio, o que ela pode fazer? Deixar o veículo e andar a pé? Não seria, a via alternativa não seria essa, né? E inclusive tem uma placa advertindo que a pessoa que se recusar a pagar o pedágio e pegar outra estrada seria filmada e em tese penalizada, né? Tem antes dos pedágios a gente vê essas placas, que esse controle de tráfego está sendo feito. Deveria existir uma via alternativa na minha opinião, uma via alternativa para quem não quisesse pagar esse pedágio. Ou ao menos, se não existisse, que esse dinheiro fosse revertido em benefício da estrada, para a segurança do usuário, que a nossa segurança ainda é muito pequena, perante a tarifa que é cara, né? Se você pega uma estrada paulista, o pedágio é até mais caro, mas a estrada é muito melhor do que a nossa. Para debater um pouco mais sobre o assunto, o advogado Vinícius Musetti fez uma palestra para alunos de Direito da FESP durante a realização do segundo FESP Inova, evento tecnológico e científico da FESP. O advogado explicou que um dos principais pontos discutíveis da cobrança do pedágio é quando o usuário não tem outra opção de deslocamento a não ser pela rodovia pedagiada. A cobrança do pedágio ela torna-se ilegal à medida que na rodovia pedagiada, o usuário não tem opção de optar por outra rodovia que não pedagiada. Ele teria que ter essa opção. Ou seja, a rodovia pedagiada ela te dá alguns benefícios como a qualidade da rodovia, a segurança na rodovia, até encurtamento de caminho. Mas o usuário tinha que ter uma via alternativa para que ele pudesse fazer o uso dela sem a cobrança do pedágio. Ele conta que existe diferença entre os termos taxa e tarifa. Há diferença sim entre taxa e tarifa, inclusive eles chegaram ainda não existe um posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito, mas para momentaneamente suprir essa dúvida, quando a rodovia é administrada por órgãos estaduais é taxa e quando ele é administrado por empresas privadas, que no caso a concessionária, que administra a rodovia, ele é tarifa. A taxa, ele é um fazer estatal que independente da vontade do usuário, ele paga. A tarifa, que já entra dentro da seara privada do direito do consumidor, a tarifa só é paga com a utilização efetiva. A taxa, eu tenho a utilização potencial. Qual que é a diferença disso? A tarifa, você só paga se você utilizar efetivamente. É a mesma coisa, quando você paga energia elétrica da sua casa, quando você paga água na sua casa,
e telefone, você está pagando tarifa, você paga efetivamente o que você utilizou. A taxa, independente se você utilizar ou não, você está pagando porque basta a utilização potencial. No próximo bloco, dúvidas que todo cidadão tem, mas nem sempre é respondido. É legal ou não cobrar o pedágio nas rodovias brasileiras? Posso me recusar a pagar? Daqui a pouco vamos saber disso. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, um tema polêmico: os pedágios nas rodovias brasileiras. Neste bloco, uma dúvida que nem sempre é respondida: posso ou não, é legal ou não cobrar o pedágio nas rodovias brasileiras? Eu posso me recusar a pagar? Essas são algumas curiosidades que vamos saber agora. Seguindo a linha de raciocínio dos advogados tributários Ricardo Alexandre e Eduardo Sabag, o professor da Faculdade de Direito da FESP e coordenador do Procon Câmara tem uma opinião formada sobre a cobrança do pedágio. O direito de ir e vir, Marcelo, com pedágio, quando você tem apenas uma única via, ele fere o direito de ir e vir. Eles alegam, lógico, que o direito de ir e vir ele não está condicionado a como você vai ou fica. Tá certo? Então ele não fala se o direito de ir e vir é de carro, ele não fala se o direito de ir e vir é de bicicleta, se é a pé. Mas indiretamente, Marcelo, numa rodovia, a única alternativa que tem de você viajar é com veículo. Então não existe outra alternativa. O seu direito de ir e vir está sendo prejudicado sim com a cobrança de pedágio, quando não oferecido uma via alternativa. Falando na cobrança do pedágio, a opinião dos motoristas são diferentes. Para alguns, não deveria ser cobrado de forma alguma. Para outros, desde que hajam melhorias nas estradas, a cobrança é aceitável. Em tese, eu sou a favor, desde que essa cobrança se reverta em benefício para o usuário da estrada e desde que tenha também uma via alternativa para aquele que não quer pagar o pedágio. Tem empresa particular que está cobrando por um serviço que nós já pagamos nos nossos impostos. Então, estamos pagando duas vezes para ter o mesmo tipo de serviço, sendo que já era obrigação do Estado fornecer esse transporte de forma que a gente merece, né? O cidadão já tem direito. Mas existem ainda os motoristas que defendem a cobrança. Mantendo a pista boa, eu sou a favor. Eu mesmo já fui socorrido umas 4 vezes pelo sistema. Então, eu até que aprecio. E com a pista, eu sinto que existem localidades que fica difícil para a questão de quem se locomove muito. Mas eu, como locomovo pouco, eu acho que para mim até tem sido bom. O serviço aqui, eu sei que em outras rodovias do país está bem mais caro. Para cá, para a nossa região, essa realidade de R$ 4,10 até que está dando para tolerar e a rodovia de fato, então, melhorou. Eu acredito que melhorou e em comparação às outras rodovias do país, eu acho que está num preço mais acessível. Eu sou a favor porque eu viajo bastante e a gente vê as condições das estradas
E nós temos a noção que já tem várias taxas que são cobradas para manter as estradas. Mas com a modernização da frota de veículos, não acompanhou, a parte do direito não acompanhou. Então eu acredito realmente, o que se discute é o valor da tarifa a ser cobrado, que eu acho um pouco caro. Mas quem anda nas estradas com segurança, com socorro, com guinchos e até helicópteros de socorro às vezes, eu sou a favor, só discuto o valor da tarifa, mas a cobrança do pedágio eu acho que é necessária sim. Justificando a cobrança do pedágio, a empresa alega que realiza 616 guinchamentos por mês, 4.500 atendimentos pelo telefone 0800 e promoveu as melhorias de sinalização, traçado, duplicação e criação de terceiras faixas em toda a extensão da via, criando mais de 1.300 empregos diretos e indiretos. Já foram repassados para os municípios cortados pela MG 050 mais de R$2 milhões em impostos apenas este ano, com destaque para Passos, que até o momento recebeu R$228 mil. Para os próximos meses, a empresa promete construir um novo e moderno trevo de acesso à cidade, no acesso ao aeroporto, Distrito Industrial 2 e saída para a Fortaleza de Minas, bem como a construção de uma passarela de pedestres entre os bairros Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora Aparecida. Após estudar muito sobre o assunto, o advogado e coordenador do PROCON Câmara de Passos e professor da FESP, Dr. Vinícius Musetti, acredita que a cobrança é irregular. Desde que não ofereça via alternativa, que a pessoa consiga, que o usuário da rodovia consiga optar pela via alternativa não pedagiada e para via pedagiada, eu considero o pedágio ilegal e fere o direito de vir do cidadão, que já paga os seus impostos. No próximo bloco, uma entrevista com o advogado Vinícius Musetti, que fez um estudo detalhado sobre os pedágios nas rodovias brasileiras. Já já, não saia daí. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água. E isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. E o estúdio do FESP em Ação de hoje é com o advogado Vinícius Musetti, ele que realizou um estudo aprofundado sobre os pedágios no Brasil. Vinícius, qual o resultado desse seu estudo? O ano passado eu dei um minicurso na Faculdade de Direito, em 2 períodos lá, falando sobre a natureza jurídica do pedágio. Muito questionado, principalmente a natureza jurídica dele, se ele é uma taxa ou se ele é uma tarifa. Então isso aí ficou assim, foi bem explanado aos alunos. Ainda não existe uma posição pacificada em relação a isso. E o que é mais questionado em virtude dos pedágios, Larissa, é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dele. O pedágio é uma questão que ainda rende muitos debates aí nas cortes superiores aí, STJ, STF, mas ainda não existe uma decisão final a respeito, uma posição final a respeito dos pedágios. Existem muitos debates a respeito, grande parte das pessoas, dos juristas, questionam a legalidade do pedágio por estaria ferindo um princípio constitucional que é o direito de ir e vir. Partindo desse princípio, né, ir e vir, o Estado ele não teria a obrigação de fornecer uma estrada paralela sem o pedágio para que os motoristas pudessem optar entre a estrada que oferece condições melhores, porém com uma tarifa cobrada, né, com pedágio, ou uma outra estrada oferecida pelo governo? Lá, essa questão é um dos cerne da questão dos pedágios. Se o Estado disponibilizasse uma rodovia paralela à rodovia pedagiada,
e o usuário tivesse a opção de escolher a rodovia pedagiada e a não pedagiada, o seu direito de ir e vir não estaria ferido. Agora, quando você coloca apenas uma rodovia com pedágio, vamos colocar assim, obrigatoriamente você está compelindo a pessoa a pagar o pedágio. Ou seja, se ela não pagar o pedágio, ela não vai ultrapassar, né? Está ferindo o direito de ir e vir. Mas essas empresas, elas usam um argumento e falam o seguinte, que o direito de ir e vir, ele não está condicionado a veículo, a pé, a veículo de propulsão humana. Então, eles alegam que não está ferindo o direito de ir e vir, porque você pode parar seu carro na praça de pedágio e seguir a sua viagem a pé. Mas indiretamente, o seu direito de vir está ferido, porque não existe outra forma de você viajar que não seja de carro, um veículo automotor. Para que comprar carro, então? Pois é. Esse é um debate extenso que requer várias pessoas debatendo e chegando a uma conclusão maior, não é mesmo? Com certeza. Requer tempo e debate a questão do pedágio, porque grande parte dos usuários, Larissa, eles questionam o seguinte: por que eu tenho que pagar pedágio se a obrigação da administração pública seria oferecer uma rodovia que oferecesse condições de segurança como as rodovias pedagiadas oferecem? Ou seja, dá a impressão que o consumidor está pagando duas vezes. Nós pagamos impostos para quê? Para que o Estado, através da arrecadação de todos os seus súditos, de todos os seus subordinados, nós pagamos os impostos para que seja revertido em benefício para a coletividade. Então, a impressão que se dá é que nós estamos sendo o quê? Bitributados, ou seja, que nós estamos pagando duas vezes por algo que estamos pagando mais uma vez por algo que já pagamos. Recentemente, nós soubemos que o Ministério Público está entrando com uma ação, né, contra a concessionária responsável pela MG 050. É o que você falava desde o ano passado com relação a isso? O pessoal, além de pagar algo indevido, que na cabeça de muitos é indevido, está pagando por algo que foi contratado e não foi efetuado? É uma questão polêmica isso, porque a princípio, eu não tenho o contrato que foi feito, a relação de benefícios que a concessionária prometeu em fazer nesse determinado período. Mas eu acho louvável a atitude do Ministério Público em defesa dos direitos difusos e coletivos, justamente para quê? Para mostrar a essas empresas concessionárias que não podemos, né, ferir o direito de ir e vir e ainda pagar por um serviço que, em tese, talvez não estaria sendo oferecido na sua totalidade. Com relação àquelas pessoas que se sentem lesadas no pagamento deste pedágio, elas podem reclamar, reivindicar melhores estradas ou até mesmo o direito de não pagar este pedágio. Como? O que elas podem fazer? Larissa, a princípio, os usuários de rodovia, eles são passivos em relação à questão do pedágio. Ou seja, a pessoa que está numa viagem está preocupada em chegar, está preocupada em chegar mais cedo, então ela não vai criar caso com isso. Então, eu considero os usuários passivos em relação ao pedágio. O que eles poderiam estar fazendo é o quê? Cobrando mais, reivindicando mais, apontando falhas que em outras rodovias não tem e que talvez nas nossas rodovias podem ter, e cobrar mais, ou seja, para mostrar assim, a população que utiliza as rodovias estão atentas a isso, ou seja, eu estou pagando por um serviço, então que me ofereça um serviço realmente seguro. De qualidade. Com certeza. As pessoas podem procurar o Ministério Público e reclamar? Eu acredito que um caminho mais curto, não em relação ao Ministério Público, que já é um órgão sobrecarregado com diversos assuntos que ele é o guardião, em tese deveria os usuários começar a procurar mais as empresas que prestam serviço e começar a questionar para ver o porquê que talvez um serviço não é oferecido, por que apresenta algumas falhas e ainda não foram solucionadas.
talvez fazer um abaixo-assinado e encaminhar algum deputado, algum representante político, seria o caminho? Larissa, além das questões técnicas que a empresa vai alegar, acredito que a influência política nesse momento é muito importante. No mais, qual a orientação que você dá aos usuários? Que os usuários questionem mais as empresas. Geralmente as empresas que exploram serviço de pedágio têm página na internet e tem lá perguntas, dúvidas, reclamações, e eu acho que essa página deveria estar repleta de dúvidas, reclamações, porque só assim é que a empresa vai começar a dar uma satisfação para o usuário do porquê de acontecer e o porquê de não acontecer. Preencher devidamente essas páginas, né? Com certeza. Os instrumentos, se a empresa disponibiliza o espaço da ouvidoria, é justamente para ser utilizado. Vinícius, muito obrigado por suas explicações. Pois não, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.